Boa noite, partindo aqui para a nossa última aula da disciplina, finalizando aí o semestre, semana que vem, segunda-feira, vocês têm uma prova dessa disciplina. Lembrando que as provas iniciam na quinta, na verdade as provas estarão disponíveis a partir de quinta, né? Não segunda, a partir de quinta-feira. Você já tem acesso a essa avaliação. Então, quinta até quarta da semana seguinte vocês estarão em período de prova. Então, beleza. O que a gente viu na aula anterior? A gente trabalhou com escoamento e jato livre, né? Então, eu passei um experimento para que vocês fizessem os processos de medição e velocidades, sobretudo destacando os orifícios, né? Como que acontece a medição de vazão através de orifícios. Aí, deixei em aberto para que vocês fizessem a leitura da sessão e compreendessem a respeito dos bocais e vertedores, que são outras formas da gente medir as velocidades. Para a gente continuar o tema, tá? Só que eu vou voltar agora ao assunto, a medição de vazão e velocidade para escoamento forçado. Tá? O escoamento por orifício pode ser usada essa estratégia, tá? Para tratar do escoamento, medição de vazão e escoamento forçado também, mas a gente precisa entender um pouquinho como funciona para escoamento livre e depois transpor isso, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Lembrando, o que é o escoamento forçado? O escoamento forçado é o escoamento que acontece onde a seção transversal da tubulação, né, por exemplo, acontece totalmente cheia. E a pressão em que faz com que haja o movimento desse fluido, né, é devido a uma ação externa, uma bomba, a um elemento que vai fornecer energia de pressão ao fluido. Enquanto com o escoamento livre, né, você tem a energia potencial do fluido, uma coluna de fluido, né? Que imagina que aqui é o nosso orifício. Então, no escoamento livre, o fluido ele escoa, né, devido à ação dessa coluna de fluido, né, que vai ter uma energia de pressão e ela vai se converter em energia cinética. Isso aqui a gente dá o nome de escoamento livre. Tá? Não há uma restrição da seção também, uma ação de uma tubulação aqui também. Ele pode ser vertido para a atmosfera, como está aqui, o fluido pode escoar diretamente para a atmosfera, ou ele pode estar afogado, ou seja, o escoamento acontece de um reservatório para dentro de outro reservatório. Imagina aqui que você está fazendo com que esse fluxo aconteça para um outro reservatório onde o nível desse fluido está acima. Também não deixa de ser o tipo de escoamento livre. A diferença é que a energia de pressão é proveniente de uma carga de coluna de fluido, né, energia potencial. E hoje a gente vai entender como acontece nos condutos forçados, as mangueiras, por exemplo, uma tubulação pressurizada dentro de uma indústria. Tá? Então, para começar a falar, quando a gente faz a escolha de um medidor de vazão, a gente tem que compreender que essa escolha ela sofre influência da incerteza exigida, porque vai haver equipamentos ou dispositivos ou instrumentos, né, mais simples, mais baratos, tá? Que vai fornecer uma exatidão dentro de um valor que precisa ser coerente com aquele tipo de função. Então, a incerteza da sua medida, a incerteza está associada ao grau, né, de dispersão dessa informação. Né? Quão incerto é? Quão preciso é? Né? Então, precisão, a precisão exigida. Então, se esses dados estão dentro de uma tolerância aí, tá? Qual que é a faixa de medida? Ou seja, para quais valores de vazão compreende aquele equipamento? Tá? Para vazões altas, baixas? Tá? Então, esses são alguns dos critérios. O custo, existem dispositivos mais complexos, porém o custo inicial ele é elevado e ao longo da utilização acaba se pagando. Né? Outros terão um custo inicial mais baixo, mas o uso
acaba sendo custoso, ou seja, o dispêndio de energia é maior, né? Então, nós temos algumas complicações de instalação, facilidade de leitura, tá? Tempo de vida que esse dispositivo pode apresentar, né? Por exemplo, um fluido com partículas sólidas, vapores altamente aquecidos. Então, isso tudo vai requerer que esse instrumento ou medidor de vazão tenha as condições para operar nessas situações, tá, pessoal? Então, portanto, não basta escolher um e pronto, tem que entender todos esses parâmetros que estão citados aqui. E o objetivo é escolher o dispositivo mais simples, mais barato, que forneça a exatidão, né? A exatidão, eu acabei falando aqui de incerteza, e agora a exatidão está associada ao valor real, não é? Real. Quanto mais exato é um dispositivo, mais próximo daquele valor real é a medida, né? Então, ele vai te fornecer um valor de medida, porém, né, como há imperfeições no processo de construção desse dispositivo, né, e as variáveis envolvidas na medição acabam sendo muito complexas, vai haver, né, uma incerteza ali, uma variação para mais e para menos do valor real. Então, a gente quer o mais simples, mais barato e que forneça o valor de medida mais exato, tá? Então, aí precisa pesar essas balanças. Então, o objetivo da aula de hoje é conhecer alguns desses equipamentos, tá? Que são utilizados para medir vazão e velocidade em escoamentos ou condutos forçados. O primeiro deles é o tubo, é o medidor de Venturi, tá? Ou tubo de Venturi. Então, aqui acabaram colocando tubo de Venturi. O tubo de Venturi, ele surgiu em 1881, tá? 1881. É uma homenagem aí ao primeiro, né, cientista ou experimentador da área de hidráulica, né, a fazer experimentações com tubos chamados tubos divergentes e tubos convergentes. Aí ficou dado esse nome, tá? Ele é um dispositivo que a gente consegue fazer correlações com relação às medidas de velocidade e vazão, trabalhando com fluidos ditos incompressíveis. É o que está aqui, tá? Então, ele é usado para fluidos incompressíveis. O que seria, professor, um fluido incompressível? Só para lembrar. Fluido incompressível é o seguinte, são líquidos. Os líquidos têm essa propriedade. Mesmo você aumentando muito a pressão aplicada, você vai observar que a variação volumétrica é desprezível. Então, para você comparar, os gases são considerados compressíveis. Se você aplica uma determinada pressão, você percebe que você comprimir os gases, reduzir o volume, tá, que ele ocupa. Então, a compressibilidade está associada à capacidade de você reduzir o volume do gás a partir da aplicação de uma pressão. E, portanto, nessa técnica, usando o tubo Venturi, a gente só aplica a fluidos incompressíveis, como, no caso, os líquidos. Os líquidos. Bom, como que ele funciona? Então, ele é composto, aqui nós temos um tubo de Venturi real, né, como utilizado na indústria, ele é composto por duas flanges aqui, né, nós temos a parte convergente, que é essa região aqui da tubulação, e nós temos a parte divergente, que é essa extremidade aqui. Aqui o fluxo converge, né, para esse ponto, e aqui ele diverge, ou seja, ele tende a aumentar a área de escoamento. Então, aqui a área reduz, que é a área que a gente chama convergente. Convergente. Aqui nós temos a área divergente. Então, nós temos esse sistema, tá? Então, o tubo de Venturi, a princípio, né, é usado para experimentações. Então, foi feito experimentações em laboratório,
por Giovanni Battista Venturi em 1881, tá? E depois ele foi utilizado aí como um instrumento, né, para medir velocidade, tá? Bom, então ele é composto dessas duas regiões. Olhando aqui nesse esquema, nós temos a seção de corte, tá? Onde essa seta aqui, ela indica o sentido do fluxo, ou seja, no sentido do escoamento. Vou fazer aqui, pintar aqui. Então aqui, ó, ela está vindo de uma região dita convergente para uma região divergente. A região convergente, a gente percebe que a área da seção vai diminuindo, tá? E a seção divergente, a área vai aumentando. O que é interessante com relação a esse instrumento é que, quando foi criado, a ideia era justamente provar que, com a redução da área, tá? Com a redução dessa área aqui, a gente teria um aumento da pressão. Tá? E a ideia foi refutada aí pelos resultados. Como assim, professor? É que isso aqui é muito comum no nosso dia a dia, né? Você tem uma mangueira, você aperta a ponta, você reduz a área. E se perguntar, por que você está fazendo isso? Porque eu estou aumentando a pressão. Mas, na verdade, através desse experimento, a gente percebe que, à medida que a gente reduz a área, tá? A gente vai perceber que a velocidade do fluido aumenta e a pressão vai diminuir. Então, a gente tem esse fenômeno acontecendo da forma contrária que a nossa intuição, a princípio, diria. Tá? Então, como que a gente trabalha? Eles são fabricados com ferro fundido, tá? Que geralmente são materiais que têm que ser resistentes mecanicamente. Então, vou usar uma caneta de outra cor aqui. São feitos por usinagem e, internamente, os acabamentos aqui internos desses dispositivos possuem tolerâncias, vamos assim dizer, tolerâncias dimensionais muito, muito estreitas, ou seja, requer um acabamento, né, uma estrutura de projeto em que haja, né, uma superfície bem lisa, tá? Tolerâncias bem estreitas. Devido a esse fato, né, o equipamento ele acaba tendo um custo de aquisição inicial bem alto, tá? Além, obviamente, de ser um equipamento que ocupa espaço, tá? Então, acaba ocupando um espaço aí e ser pesado devido à fabricação por metais fundidos e usinados aí, tá? Bom, então como que a gente analisa essa tubulação? A gente viu que pela equação da energia, né, de Bernoulli, vamos ver se eu trouxe aqui, exercício, né? Mas a gente aplica a equação de Bernoulli, ou Bernoulli, alguns conseguem pronunciar dessa forma, tá? Bernoulli. A equação de Bernoulli, ela dá uma correlação de energia contida no escoamento, entre dois pontos aí, tá? Então, por exemplo, a gente vai pegar dois pontos, aqui nós temos o ponto P1 e o ponto P2. E aqui nós temos, por exemplo, o corte, né? Mas no dispositivo real, aqui está o nosso ponto P1, a tomada de pressão aqui, e a tomada de pressão no ponto P2, P1 e o P2. A gente vai perceber que, se a gente fazer a somatória das energias na entrada e nas saídas, né, a gente vai ter três parcelas de energia associada aqui. Tá? Nós temos a energia cinética, vou colocar aqui energias. Nós vamos ter a energia cinética, nós temos a energia de pressão, sobretudo, né, de pressão, e nós temos a energia topográfica ou geométrica, que está associada à altura. Aí. Vamos colocar a energia topográfica. Tá? Então, se a gente considerar que o líquido é incompressível, né, e o fluxo é permanente, ou seja, não há uma variação no tempo, né, a gente mantém aquilo estabilizado e aplica a equação da continuidade, tá? A gente vai conseguir comprovar que com o aumento na verdade não, com o diâmetro reduzindo aqui,
nessa área aqui convergindo para essa seção menor, a gente vai perceber que vai haver um aumento da velocidade. Mas aí, para que a gente tenha a somatória dessas energias, né, final, a gente vai desconsiderar a perda, né, a perda de carga que acontece dentro do escoamento de uma tubulação, tá? O nosso ΔH. A gente vai considerar muito pequeno, próximo de zero aqui. Por quê? Né? Porque a gente está considerando pontos bem próximos. Ó. A distância entre esse ponto e este são bem próximos. Então, essa dissipação por perda por atrito acaba sendo desconsiderada. Aí, a carga de pressão ela vai diminuir, né? Haja vista que não há variação dessa carga geométrica aí. Então, vamos fazer um exemplo para analisar como essa equação funciona. Beleza. Aqui nós temos um caso. Ó. No laboratório de hidráulica, há um tubo Venturi instalado em uma determinada tubulação. Sabe-se que a seção estrangulada tem 10 centímetros de diâmetro. Seção estrangulada é essa região aqui, ó, tá? Em que aqui a gente muda, né, de uma área convergente para uma área divergente. Então, aqui o diâmetro é 10 centímetros. E a seção anterior, a seção maior do Venturi é coincidente à medida da tubulação de 20 centímetros. Então, está dizendo que essa seção aqui maior, que coincide, né, com a tubulação, é de 20 centímetros. Ligado a esse aparato, há um manômetro duplo, o qual marca essas pressões aqui para a seção maior e menor. Então, aqui, né, são feitas as tomadas de pressão. Conforme a gente observou aqui, ó, então aqui nós temos um manômetro, tá? O manômetro é um dispositivo, um instrumento de medir pressão. Então, ele toma a pressão nesses dois pontos. Então, nós temos os manômetros acoplados aqui. Então, aqui, vou colocar aqui 20 centímetros e aqui 10 centímetros de diâmetro. Aí a pressão a qual marca o manômetro, aqui no ponto, vamos chamar de P1, é 9.000 pascal. E a pressão aqui no P2 é de 3.000. Então, há uma queda de pressão. A pressão ela é maior aqui, à medida que a seção diminui, a velocidade aumenta e a gente vai ter uma queda de pressão, naturalmente acontecendo. Tá? Assim, podemos determinar a velocidade e a vazão do escoamento. Então, como que a gente vai calcular a velocidade? A gente vai partir para a equação da continuidade. Mas antes, a gente precisa saber quais são as razões, as relações que vão nos dar a velocidade e também quais são as áreas. Então, vamos começar primeiro pela área. Então, a gente sabe que a vazão é dada por velocidade vezes a área, né? E o que está entrando nessa área aqui, que a gente chama de área A1, e aqui a área A2, o que entra aqui, a vazão que entra é a mesma que sai, tá? A não ser que haja um furo aqui, né? Mas não há. Então, pela equação da continuidade, a gente diz que essas áreas, né, as vazões que passam por essas áreas são as mesmas. Portanto, a gente pode dizer que a velocidade na área 1 vezes a área 1 vai dar a vazão 1. Vai ser igual a velocidade na área 2 vezes a área 2 vai dar a vazão 2. Por sua vez, são idênticas. Aí eu vou isolar a velocidade 1 em função da área 2. Então, V1 vai ser a área 2 aqui, dividido pela área 1, vezes V2. Eu só coloquei organizado aqui, mas basicamente é V2 vezes A2 dividido por A1. Então, nós temos essa relação. Quais são os valores dessas áreas? Aí a gente precisa saber, né? Então, a área 1 é π, diâmetro ao quadrado, tá? Nós temos uma área circular aqui, ó. Então, vou colocar aqui, área 1. Para economizar espaço. Vou fazer aqui nesse cantinho. Área 1 é π
diâmetro ao quadrado, o nosso diâmetro aqui fornecido é 20 centímetros, vou converter para metros, e diâmetro ao quadrado sobre 4. Aqui vai resultar numa área de 0,0314. 0,0314 metros quadrados. Aí a área aqui, vou colocar a área 2, vou colocar de outra cor. Vou usar um azul mais claro, um vermelho mais claro. A área 2 é a mesma equação, π diâmetro ao quadrado, agora o diâmetro é 10 centímetros, ou 0,1 metro, dividido por 4, que vai resultar numa área de 0,00785 metros quadrados. Então, essas são as áreas. Então, vamos fazer agora um cálculo de quanto V1 vale em relação a V2. Então, só basta a gente fazer a divisão dessas áreas. 0,00785, que é meu A2, dividido por 0,314 vezes V2. Fazendo aqui esse cálculo, deixa eu só pegar uma calculadora aqui. Vou sem minha calculadora aqui, deixa eu só abrir. Já resolvo isso rapidinho. Então, nós temos 0,007 dividido lá, por 0,0314. Vai dar um número bem pequeno, 0,25. Então, a relação é que a velocidade V1 é igual a 0, é 1/4, vamos colocar assim, 1/4 da velocidade V2, tá? Então, quer dizer que aqui, ó, é 4 vezes menos veloz, né? O fluido escoa a uma velocidade menor do que aqui. 4 vezes menos, ou seja, 25% da velocidade desse ponto está nesse ponto. Beleza. Mas ele quer os valores, né? Os valores das velocidades e também qual que é a vazão. Então, portanto, a gente vai ter que aplicar a equação de Bernoulli, tá? Então, qual que é a equação de Bernoulli? Vou reescrever aqui em cima para a gente ter espaço. Então, como a gente tem 2 pontos, a gente aplica a equação em 2 pontos. Pressão no ponto 1 dividido pelo peso específico do fluido, no caso é a água, né? Mais a energia topográfica, né? Mais a parcela de energia cinética naquele ponto. Aí no ponto 2, a pressão que atua lá, a energia de pressão, mais a parcela topográfica, mais a parte cinética, tá? Ao quadrado dividido por 2G. Aí, volta aqui para a gente fazer uma análise. Considera que, no caso, ó, o ponto analisado é esse e o ponto analisado é esse, tá? A carga topográfica, Z1 e Z2, são iguais. Nessa hora, a gente pode cortar aqui, porque na hora que for isolar o termo que a gente está querendo, a gente vai acabar anulando esses dois termos, tá? Então, isso aqui a gente corta, porque a altura está no mesmo nível, vamos assim dizer. Ok. Então, portanto, eu consigo agora trabalhar na equação, tá? Vamos trabalhar na equação. O que eu quero saber é, no caso aqui em questão, qual que é o meu V2, tá? Eu já tenho uma relação em que o meu V1 corresponda a uma parcela de V2. Então, no lugar de V1, eu posso colocar 1/4 de V2 na equação aqui de cima. E encontro o meu V2. Por quê? Eu tenho a aceleração da gravidade, eu tenho a pressão nos pontos. Vamos lá. Então, vamos trabalhar aqui com a equação aqui embaixo. Mais V1, eu vou colocar
é 1/4, né? No lugar dele. 1/4 de V2. Tudo isso ao quadrado, porque o termo está ao quadrado. Dividido por 2G. Aí aqui vai ficar pressão no ponto 2, mais V2 ao quadrado sobre 2G. Beleza. Então vamos lá. Vamos substituir os termos que a gente possui. Tá? A pressão P1 é essa, que é 9.000. O peso específico da água é igual à massa específica da água vezes a gravidade. Vamos adotar a gravidade igual a 10, então o peso específico da água é 1.000, tá? 1.000 kg por metro cúbico vezes 10, vai resultar aí em 10⁴, né? Ou 10.000, ok? Então aqui vamos colocar os 10.000 aqui. 10.000 newton por metro cúbico. 1/4 V ao quadrado, V2 ao quadrado dividido por 2G. Opa. Pressão no ponto 2, 3.000 dividido por 10.000. Aí mais, opa, eu esqueci de substituir aqui. A gravidade a gente já tem, é 10, né? 2 vezes 10 é 20. Para a gente não ficar com muito termo aqui. E aqui vai ser 20, novamente. Então vamos lá. A gente pode cortar, tem 3 zeros aqui, a gente corta 3 zeros aqui. Aqui. Aqui vai ficar 9. 9 dividido por 10, né? Dá 0,9. Né? Vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui. 0,25. Bom, vou pular o algebrismo. Vou pular aqui. Tá? No final vocês vão isolar o V, né? Se vocês acharem muito difícil a operação, eu faço aqui. Mas basicamente você vai fazer essa divisão. E no final, eleva todo o termo que está aqui dentro ao quadrado, né? Então, vamos lá, vai ficar 9 décimos mais 1 sobre 16, V2 ao quadrado, tudo isso dividido por 20. Então, está resolvida essa parte aqui. Depois, basta fazer aqui. 3 décimos mais V2 ao quadrado sobre 20. No final, o seu V2, você vai ter que fazer as somas dos iguais, né? Vai ter elevado ao quadrado. Então, vai surgir uma raiz. Que, no caso, dentro da raiz, vai ter que ter algo em torno de 12,54. Tá? 12,54. Tirando a raiz, a gente vai encontrar uma velocidade de aproximadamente 3,54 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que está na entrada. Opa, não, aqui no meio, tá? No meio. Na entrada a gente ainda não tem. Deixa eu ver se eu substituí corretamente. Parece que eu inverti a ordem. Não, tá certinho. Aqui era V1, velocidade na entrada e velocidade na saída. Tá certo. Encontrei a velocidade na saída, ou no ponto 2. Então, qual que é a outra velocidade? Aqui é fácil. Ó. Basta pegar 1/4 e multiplicar por 354. Que vai nos resultar aí em 0,89. Tá? 0,89 metros por segundo. Então, nós já sabemos. Ó. Então, para que a gente possa trabalhar com esse tipo de instrumento de medição de vazão, a gente tem que possuir, né, um dispositivo manômetro capaz de nos fornecer qual que é essa queda de pressão, né? Qual que é essa variação de pressão entre esses pontos. Porque se nós não tivermos essa informação, a gente não consegue. Tá? Aí, a partir da aplicação da equação de Bernoulli, a gente consegue encontrar as velocidades. Encontrei a velocidade, sei qual que é a área, tá? Então, utilizando qualquer uma dessas áreas, multiplicando pelas suas respectivas velocidades, a gente vai encontrar a vazão. Então, vou pegar a área aqui de entrada. Então,
a vazão vai ser a área A1 vezes velocidade V1. A velocidade V1, ou na entrada, foi de 0,89, tá? 0,89. E a área de entrada... Opa, vou colocar na ordem que está aqui, porque senão vai confundir vocês. A área de entrada. 0,0314. Isso aqui é a área. E a velocidade está aqui. 0,89. Se eu multiplicar um pelo outro, eu vou encontrar a vazão, que vai ser de metros cúbicos, tá? Vai dar um número bem pequeno em metros cúbicos. 0,0279 metros cúbicos por segundo. Se eu sei que 1 metro cúbico, ó, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu vou encontrar litros por segundo. Então, vai ser isso aqui, vai ser igual a 27,9 litros por segundo. Tá? Então, nós já encontramos as respostas. É um instrumento que vai fornecer, né, uma medida de vazão indireta, né, com base no diferencial de pressão. No mundo real, a gente pode fazer outras formas também de medir a vazão. Nós podemos fazer de forma direta, né, colocando, por exemplo, uma caixa d'água. Por exemplo, você liga... Temos um recipiente, né? Você liga a mangueira e faz a contagem do tempo até atingir um certo volume daquele recipiente. Então, você sabe que vazão é volume no tempo. Então, isso aqui é uma das formas, que é uma medida direta, né? Você liga a torneira, deixa a água derramar até atingir um determinado volume no recipiente e você consegue obter essa medida, tá? Mas de forma indireta, usando a correlação de Bernoulli, a gente também consegue determinar. Tá? Às vezes você vai estar trabalhando, na verdade, muitos processos dentro da indústria não permitem que você despeje isso, né? Você tem que cronometrar, na verdade, tem que mensurar essa variável de forma constante para acompanhar todo o processo. Então, precisa-se de dispositivos que façam esse controle, né, dessa variável de forma contínua. Mas para um experimento em casa é bem simples. Para saber qual que é a vazão da torneira, né, ou do chuveiro, passa a contagem do tempo até atingir um determinado nível do balde, por exemplo, e você faz a relação. Às vezes nos manuais de instalação desses equipamentos estima que tem que haver uma vazão mínima, né, para que você não danifique o chuveiro, por exemplo. Mas fora isso, é bem interessante a forma como esse dispositivo trabalha. Como já lembrei, ele tem um custo de implantação alto, mas devido às tolerâncias dimensionais internas serem muito estreitas, ou seja, bem controladas, né, a gente tem uma perda de carga interna muito reduzida. Portanto, a gente vai ter um custo operacional bem menor do que esse outro dispositivo aqui, ó. O diafragma, tá? E também a gente dá o nome de placa de orifício. Orifício. Então, o diafragma e a placa de orifício representam as mesmas coisas, tá? São termos usados para se referir ao mesmo instrumento. Bom, aqui, pessoal, a gente pode trabalhar tanto com líquidos limpos, tá? Ou gases ou vapor. Enquanto no caso do nosso Venturi, a gente só trabalha com fluidos incompressíveis, no caso, os líquidos. Já o diafragma ou placa de orifício, ele permite a gente utilizar tanto fluidos no estado líquido quanto no estado gasoso ou de vapor. Ele pode ser encontrado para qualquer diâmetro de tubulação, tá?
Essas placas, ela pode... aqui nós temos o dispositivo, tá, pessoal? Isso aqui é a nossa placa de orifício. Aqui é o equipamento que vai fazer uma medição de pressão no ponto aqui. A gente tem uma relação matemática, tá, que faz vamos assim dizer, uma conversão também de forma indireta dessa medida para determinar qual que é a vazão. Mas, sobretudo, nós temos placas aqui, que tem um orifício concêntrico, excêntrico ou segmentais. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles, tá? Nós temos os diâmetros desses orifícios, que podem ser de 1 polegada a 40 polegadas. A gente pode considerar, devido ao tipo de utilização, por exemplo, usando vapores, que haja, né, uma construção simples, porém tem que ser robusta, né, para garantir a medida. Temos algumas normas que fazem todo o controle desse tipo de dispositivo, a ISO 5167, tá, entre outras normas. Vamos entender um pouquinho da construção desse dispositivo, tá? Então, com relação aos tipos, nós temos as concêntricas, as excêntricas e a de canto. Com relação à utilização, a gente percebe o seguinte, né? O fluxo, ele vai passar pelo orifício, tá? Então, aqui nós temos a tubulação e o escoamento acontece dessa forma. A gente observa que o Venturi também ele cria uma restrição no escoamento, né? Ele faz com que a área diminua. No caso da placa de orifício, vai acontecer essa restrição também. Só que essa restrição ela é muito maior, né? Então a gente percebe que o fluxo ele é todo distorcido. Aqui não há uma convergência suave para que haja a mudança na área, né? Então muda-se de uma vez. Então isso acaba consumindo uma maior carga de pressão do seu sistema. Então, em termos gerais, a longo prazo, isso acaba tendo um custo maior com o tempo, tá? Mas com relação aos tipos de orifício, a gente precisa entender o seguinte: dependendo do escoamento, pode haver sedimentos, tá? Pode haver sedimentos e isso pode ser um problema, dependendo do tipo de orifício empregado. Por exemplo, no caso do concêntrico, que é esse primeiro exemplo, a gente só utiliza para fluidos limpos. Por quê? Nas regiões aqui inferiores da tubulação pode sedimentar partículas aqui, tá? Então, ou incrustar com depósitos, matérias em suspensão, entre outras coisas, e pode acumular aqui, tá? Em outras situações, quando a gente possui algumas partículas sólidas, por exemplo, aí utiliza-se o caso aí das excêntricas ou segmentais, onde o orifício ele pode ser posicionado mais próximo, né, do fundo do tubo, ou muitas vezes rente, como nesse caso segmental aqui. E isso permite que a gente evite esse problema de incrustação e sedimentação de partículas. E no caso de canto arredondado, tá? Que no caso aqui está associado às paredes aqui, tá? Então, se tiver cantos vivos, isso acaba sendo também um fator de limitação do escoamento, ou seja, sendo uma restrição mais agressiva ao escoamento. Quando se utiliza cantos arredondados, quando o fluido que está sendo escoado, né, e que a gente quer medir, possua alta viscosidade, que aí você faz com que o fluxo aconteça de forma menos abrupta possível. Vamos entender um pouquinho como se calcula isso, né? A gente percebe que a placa de orifício ela é uma mistura, tá? Ela é uma mistura do tubo de Venturi, que apresenta a restrição, e do escoamento por orifício. Então, aqui, no caso, é aquela adaptação que eu falei, né? Enquanto em escoamentos livres o orifício ele libera o fluxo para um outro reservatório,
Neste caso aqui, a gente está liberando o fluxo para a tubulação seguinte. Simplesmente nós queremos medir a vazão aqui nesse ponto e entender como está acontecendo. Mas ele é uma junção, tá? Tanto do dispositivo Venturi, vamos assim dizer, com aquele dispositivo orifício que a gente viu na sessão anterior. Então, como que a gente vai trabalhar com os cálculos? Bom, a gente viu a equação da vazão para o caso do orifício, que é essa primeira aqui, ó, que é dado por um coeficiente de descarga que visa corrigir, né, a velocidade devido à mudança de área, que nós temos, né, aquela área restringida, né? Então, existe um coeficiente de correção de área e um coeficiente de correção de velocidade. A área, obviamente, do orifício real, né? 2 vezes a gravidade, e H é a coluna de fluido lá que havia até o centro desse orifício. Isso aqui para orifício em escoamentos livres. Ok. Mas nesse caso, a gente está trabalhando numa situação em que há uma força motriz, uma bomba trabalhando. Ou seja, nós temos a pressão promovida por um dispositivo. Então, esse elemento H aqui, ele é substituído por essa expressão aqui, que é a nossa energia de pressão aqui, tá? Então, nós temos a tomada de pressão antes e a tomada de pressão depois. Então, quem vai fornecer essa força motriz? Não é mais a coluna de água, tá? Então, aí é feito esse ajuste para trabalho nessa análise. Então, nós temos outra situação que é um coeficiente funcional. Aí a gente vai aplicar também, tá? Coeficiente funcional. O coeficiente funcional, ele surge, tá, para adequar as características a cada tipo de dispositivo. Então, a gente tem placas concêntricas, excêntricas e segmentadas, né? Então, esse coeficiente, ele agrupa vários elementos complexos da forma desse dispositivo na forma de um número, tá? Que faz as alterações que visam corrigir a vazão de acordo com cada característica. Então, nessa equação aqui, anterior, no lugar do coeficiente de descarga, né, a gente coloca o coeficiente funcional, que também leva em consideração esse coeficiente de descarga, mas inclui dentro desse número, né, desse coeficiente, outros parâmetros de forma do dispositivo. E aí, devido à utilização na indústria, né, esse coeficiente funcional ele é fornecido pelo fabricante de acordo com a tomada de pressão e o orifício em que é utilizado. Se é concêntrico, tá? Se é excêntrico, se é segmentado. Então, é fornecido pelo fabricante. E aqui nós temos a equação. Então, a multiplicação pelo coeficiente funcional pela área, no caso aqui, a área do orifício em questão, que pode ser segmentado, meia-lua, né? Pode ser excêntrica. Essa excêntrica, pessoal, ela pode estar em qualquer posição aqui. Então, o termo excêntrico quer dizer que isso aqui está deslocado do centro. E a concêntrica. Então, aqui nós temos as áreas. Então, com base nessa área, multiplicado pela energia de pressão e ação gravitacional e o peso específico do fluido, a gente encontra qual que é a vazão. E nós precisamos aqui, obviamente, de um manômetro para fazer também a coleta das informações de pressão antes e depois da placa, tá? Então, vamos entender aqui como a gente analisa, na verdade, obtém esse coeficiente para, no caso, uma placa de orifício com tomada de canto. Tomada de canto são esses canais aqui, ó, em que a gente coleta a pressão.
tá? Tomada de canto. Aqui em cima, tomadas de flange, que são essas aberturas aqui em cima. Então, para essa construção, aqui é a tubulação, tá, pessoal? Aqui é a placa de orifício representada, tá? No caso, é um orifício concêntrico. Portanto, a gente tem essas informações que são obtidas em função do número de Reynolds, de acordo com o escoamento do fluido e da razão de diâmetros, tá? D1 e D2, a gente vai obter essas linhas aqui que vão nos orientar para determinar o coeficiente de vazão. Então, nós temos as tomadas de canto e nós temos os diâmetros, né? Esses diâmetros a gente chama aí de tomadas, que vão nos dar esse coeficiente beta aqui, que vai nos orientar nessa obtenção desse coeficiente. Bom, ele tem uma elevada perda de carga. Então, devido a isso, acaba, né, consumindo a energia do processo. Mas tem vantagens. Como a gente observa, é um dispositivo simples de instalação, tá? Então, a gente instala, a gente repõe, mas a desvantagem é essa elevada perda de carga que vai consumir energia do processo. Você tem um baixo custo no início, porém, a longo prazo, isso acaba, dependendo das condições, se não for possível substituir por um outro de menor custo de operação, acaba sendo um gargalo aí no processo produtivo, tá? Mas é um equipamento que tem um grau de precisão interessante e permite, né, utilizar para fluidos compressíveis, como vapores e gases. Pessoal, eu tenho aqui uma sugestão para vocês, é esse vídeo. Depois eu vou mandar no grupo, tá? Que é um webinar de uma empresa, onde vocês vão ter uma aula bem interessante, tá? Sobre como selecionar o medidor de vazão ideal, de acordo com as aplicações. Ele vai fazer uma breve revisão e com mais propriedade a respeito desse assunto, tendo em vista que ele é um especialista nesse tipo de equipamento. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ficar a nível de conhecimento, conhecendo alguns parâmetros. Para aquele que se interesse, quer, na verdade, se aprofundar mais no assunto, deixo esse vídeo aqui, bem bacana aí para vocês aprenderem um pouco mais sobre esse assunto. Bom, vamos falar um pouquinho mais agora de alguns outros medidores. Nós temos o fluxômetro e o rotâmetro, tá? A gente utiliza para a medição de vazões gasosas, tá? Então, cilindros de gás comprimido, por exemplo. E aqui, no caso, é um fluxômetro, tá? Fluxômetro. E aqui nós temos o rotâmetro. O rotâmetro, ele funciona de forma bem semelhante igual o fluxômetro. A gente vê isso aqui geralmente em hospitais, né? Onde tem lá a parte de inalação, tomada de oxigênio para quem ficou internado ou fez alguma cirurgia, né? Geralmente lá nos quartos vocês vão observar esse dispositivo, tá? Aqui nós temos essa parte do dispositivo que é muito similar a esse outro aqui. Só que o rotâmetro ele pode ser empregado para líquidos, tá? Esse aqui é mais para gases. Isso aqui pode ser utilizado para ambos, tá? Mas como que ele funciona? Então, na parte externa, a gente tem uma graduação, né? Uma escala graduada aqui. E internamente nós temos um elemento flutuador, tá? Então, não sei se dá para ver bem aqui. Dá um zoom. Então, aqui nós temos um flutuador. Aqui, no caso, ele tem uma forma bem característica. E aqui nós temos um flutuador na forma de uma esfera. Existe uma correlação, a gente já viu isso na primeira prática, né, que há uma relação entre a força-peso do elemento aqui e a força de arraste promovida pelo líquido.
Então, vai ter um arraste do líquido. E, devido às características desse corpo, né, esse material, vai haver um equilíbrio entre o arraste e o peso. E esse objeto ele vai ficar estabilizado em determinadas posições aqui do nosso equipamento. E por uma calibração, né, para o fluxo daquele fluido em questão, então, esse dispositivo aqui, ele é calibrado e ajustado para um fluido específico. Então, você não pode ficar mudando de fluido, porque esse elemento flutuante aqui, ele tem uma massa, né, que vai ter uma força-peso, e essa força-peso, através do ajuste com uma haste, vai ter uma graduação aqui equivalente para cada fluido. Cada fluido apresenta uma força de arraste diferente, portanto, ele é específico para aquele gás ou aquele líquido, no caso do rotâmetro, que foi calibrado. Portanto, na hora que houver o equilíbrio entre a força-peso e a força de arraste, a gente vai ter uma posição e ali a gente vai fazer a leitura, tá? A leitura da vazão que está acontecendo no fluido. Nesse equipamento aqui ao lado, a gente está vendo um manômetro acoplado, né? Mas o manômetro aqui, em termos gerais, ele é dispensável, porque a gente ajusta o fluxo aqui, e aí, à medida que ele vai aumentando ou diminuindo, a gente vai lendo aqui qual que é a vazão, né? A gente quer medir qual que é a vazão que está acontecendo. Então, uma correlação de forma, vamos assim dizer, direta de leitura. Aí. O rotâmetro é similar, tá? Só que a gente pode usar para fluidos líquidos. Cadê? Voltando aqui. Para fluidos líquidos, a gente percebe que o flutuador ele tem uma forma bem interessante, né? Para criar um maior arraste, vamos assim dizer, né? Então, por exemplo, imagina que você tem um líquido aqui, então, se for um elemento que tem um arraste muito baixo, a gente vai conseguir, a gente vai acabar tendo uma maior dificuldade de estabilizar o elemento aqui. Então, essas irregularidades visam aumentar o arraste hidrodinâmico do escoamento em torno desse elemento. E o famoso aí hidrômetro, que contém aí em todas as casas, né? Então, o que é o hidrômetro, né? O hidrômetro, ele é um equipamento também de medir vazão, a gente diz linear. Por quê? Linear, porque a saída, ela é diretamente proporcional à vazão, tá? Diferentemente lá daqueles que tinham restrição. Então, aí a gente precisaria da variação de pressão como saída e não tem uma relação linear com a vazão, mas nesses casos do fluxômetro e do hidrômetro, é um equipamento de vazão linear porque há uma correlação linear entre a saída, que é a informação de saída, que é diretamente proporcional à vazão. A gente diz que o hidrômetro ele é classificado como medidor tipo turbina, né, que está visto em corte de um hidrômetro residencial, né, mas há hidrômetros industriais também, em que a gente observa esse elemento aqui. Então, o que acontece, né? Vamos ver aqui nesse caso, vamos ver o fluxo. Vamos ver aqui que é mais intuitivo, né? O fluxo acontecendo aqui nesse sentido. Então, com o fluxo acontecendo, ele vai fazer com que ele passe por dentro, né, do dispositivo e nós temos essa turbina, que é a nossa engrenagem aqui, né? Essa engrenagem. Essa engrenagem, ela vai fazer o registro da vazão, tá? Registro da vazão através, obviamente, de uma velocidade de rotação ali, né? A velocidade de rotação, tá? Então, aí, fazendo uma correlação, velocidade e área, a gente obtém a vazão do nosso instrumento. E também é a parte registradora, a gente consegue enxergar aqui em cima, né, as voltas em que essa engrenagem se movimenta, tá? Bom, o
que mais? Ele existe uma limitação de vazão, tá? Então, precisa ser levado em consideração. Além do fato da sua constituição interna, vai depender também do tipo de água, no caso, o hidrômetro vem de água, né? Se é uma água quente, se é uma água fria, porque a gente precisa ter os materiais adequados para cada tipo. O fluxo de água quente aqui vai danificar esses componentes da nossa turbina. Bom, a gente tem aqui analisando essa imagem, ó, que ele ocupa um espaço bem pequeno, né? Então, registra também no mesmo momento, porque nós temos aqui ó, um fluxo acontecendo, né? Vai girar numa determinada velocidade, e aqui nós temos um componente de engrenagens, né? Essas engrenagens vão estar associadas a um contador e automaticamente ele vai registrar o volume. Tá? Então, é uma medida linear. A velocidade de rotação aqui vai girar engrenagens e essas engrenagens estão associadas a um contador. Então, uma das vantagens é que a gente registra o volume total de forma bastante simples e o espaço ocupado, né, e o tempo também, né, é independente. Então, a gente pode trabalhar com isso aqui direto e você vai ter o valor do volume total, independente do espaço, né, e do tempo. E a gente descarta, em termos práticos, né, a necessidade de se fazer leituras constantes. Claro, a não ser que você queira saber intervalos curtos, mas, sobretudo, ele permite essa facilidade. Como não dá para esgotar, pessoal, todos os tipos de medidores e com profundidade, eu gostaria que vocês fizessem a leitura ou pesquisassem mais. Nós temos o tipo flutuador, nós temos o tubo de Pitot, o molinete e também a Carla Partial, que é utilizada aí para canais. E a Carla Partial é uma adaptação aí do tubo Venturi, né, para canais. E é muito interessante para quem é da engenharia civil dar uma lida a respeito desses dispositivos. Muito fácil de projetar em termos de parâmetros, porque a maioria dos parâmetros de construção já estão tabelados. Basta substituir e adequar ao tipo de canal que você está utilizando. Tá? Tubo de Pitot utilizado na aeronáutica, o molinete é para canais abertos e o flutuador também. Então, deixo esses equipamentos como uma motivação para vocês continuarem a leitura e se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E para a gente fixar os conceitos, eu vou resolver os exercícios da nossa disciplina, tá? Da unidade 4, que eu fiquei de resolver com vocês, porque a gente fez a aula prática na aula anterior, né? E não fiz exercícios específicos do assunto. Vocês que fizeram o experimento, né? E também vou trabalhar com os exercícios dessa aula de hoje. Então, vamos começar falando dessa aula, depois eu vou trabalhar com os exercícios da aula anterior. Vamos lá. Vou usar a canetinha vermelha. Fala o seguinte, a maioria dos medidores de restrição de área para escoamentos internos baseia-se no princípio da aceleração da corrente fluida através de alguma forma de bocal. A ideia é que a variação na velocidade leve a uma variação na pressão. Tá bom, é um conceito, né? Então, está falando aqui do caso do tubo de Venturi, né, e da placa de orifício. E a restrição de área, né, em escoamentos internos, né, você vai diminuindo suavemente a área, né, vai restringindo suavemente. No caso, a placa de orifício é abrupta, essa restrição, mas devido a essa mudança de área, a gente varia a velocidade e varia a pressão também. E aí a gente consegue coletar esses dados e fazer a medida, né, da vazão. Bom, vamos ler aqui. A respeito dos medidores de vazão do tipo Venturi e diafragma, que é, no caso, o tubo, a placa de orifício, perdão. Então, quando vir diafragma, lembre-se de placa de orifício. Tá? Analise as afirmativas a seguir.
O diafragma tem custo de implantação mais elevado do que o tubo de Venturi, pois sua estrutura física é mais complexa. A gente viu que é o contrário, né? O custo de implantação é menor, tá? Por quê? Né? A gente viu que é bem simples. A questão é a manutenção, né? Então, devido ao fato da restrição elevar a perda de carga, e isso acaba encarecendo a longo prazo, mas o custo de implantação é menor do que do tubo de Venturi. Então, essa aqui está incorreta. A perda de carga do medidor diafragma é menor dentre todos os outros modelos. Aí está, né? A perda de carga do medidor diafragma não é a menor, tá? Ele tem uma elevada perda de carga, sobretudo bem maior do que, no caso, o tubo Venturi, que foi o que a gente viu aqui. Então, está incorreta também. O tubo Venturi e o diafragma são considerados deprimogêneos, pelo fato de realizar a medida de vazão em comparação à alteração de pressão. Isso mesmo, tá? Deprimogênio está correlacionado àqueles dispositivos que fazem esse tipo de correlação entre a medida de pressão com a vazão. Portanto, está correta aqui. A perda de carga no tubo Venturi é muito reduzida por causa de suas partes convergentes e divergentes. A perda de carga ela é reduzida devido às condições de construção, né? Tanto devido a essa convergência e divergência, quanto também às tolerâncias internas, né? Portanto, está correta. Não está totalmente completa, mas está correta. O custo operacional do diafragma é menor do que o do tubo Venturi, pelo fato de ter menor perda de carga. Aí a gente já viu que isso aqui é uma mentira, né? O custo operacional é maior devido à maior perda de carga. Então está incorreto. Nós temos a 3 e a 4, a 3 e a 4 como correto. 3 e a 4. Ali. Letra E. Tá? Então, fechamos essa primeira afirmativa. Vamos fazer um exercício numérico agora. É similar ao anterior, tá, pessoal? Ele quer o seguinte, ele dá aqui os dados, é um tubo Venturi instalado, sabe-se que sua seção estrangulada tem área de 0,15, então quer dizer o seguinte, né? Vou tentar desenhar aqui. Seção estrangulada, é essa aqui. A área convergente e a área divergente. Então, a seção estrangulada tem área, já foi bonzinho, já forneceu, vamos colocar aqui área 2, 0,15 metros quadrados. E a maior seção, vamos considerar aqui, ó, está acoplado à tubulação, né? A nossa área 1. Igual a 0,25 metros quadrados. Ligado a esse aparato há um manômetro diferencial, ou seja, aponta as diferenças entre as duas pressões medidas. E aí fez a leitura, né? Marca 5.500 Pascal. Ele está falando que a diferença, então a delta P é de 5.500 pascais. Então, nós temos o P1 e nós temos o P2. O delta P é igual a P1 menos P2, que por sua vez é 5.500 pascais. Essas são as informações. Dado auxiliar. Isso aqui é o peso específico da água, tá? 10.000 newtons por metro cúbico. Marca a alternativa que apresenta o valor da vazão. Então, para a gente começar, sempre siga aquela estratégia, tá? V1, a velocidade que passa aqui, ó, vai ser a razão entre a área 2 sobre a área 1 vezes V2. Isso aqui saiu daquela equação da continuidade, né? Que a vazão em 1 é igual à vazão em 2, V1 vezes A1 é igual a V2
vezes A2. Aí, se a gente isola, né, vai ficar A2 sobre A1 vezes V2, que é essa relação. Então, partindo dessa expressão aqui, já tirando esse termo aqui para não ocupar muito espaço, a gente tem condições de calcular essa razão entre essas áreas. E nesse caso, V1 vai ser área 2, perdão, 0,15 dividido por 0,25 vezes V2. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui resolvido. Não tenho. Vou fazer rapidinho aqui. 0,15 dividido por 0,25 vai ser 0,6. Então, quer dizer que a velocidade nesse ponto aqui de entrada, na área maior, que é o nosso V1, vai ser 0,6 vezes V2. Tá? Aí, feito isso, a gente aplica a equação da continuidade. Aí, lembrando, pessoal, que essa equação da continuidade, que é a equação da continuidade, não, a equação de Bernoulli, a gente não vai utilizar as cotas porque são iguais. E vai fazer essa representação aqui, tirando, né, e isolando o V2. Nós temos que P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a P2 mais V2 ao quadrado sobre 2G. O que ele nos fornece é o diferencial de pressão, ele não fornece P1 nem P2, então a gente precisa deixar eles separados. Então, P1, vou manter aqui, né, sobre ρ, esse termo vem para cá negativo, vai ficar P2. Aí essa parcela vem para cá, vai ficar V2 ao quadrado sobre 2G menos V1 ao quadrado sobre 2G. Agora sim. Eu posso reescrever isso aqui. Então aqui em cima eu vou ter o meu ΔP sobre o peso específico. E aqui eu posso fazer V2 ao quadrado menos V1 sobre 2G. Duas vezes a gravidade. Nessa parte de cima eu tenho que é 5.500. O peso específico é 10.000. V2 é o que eu quero encontrar, então eu vou deixar ele como está. V1 eu vou substituir por 0,6 V2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2G, que no caso a gravidade vamos considerar 10, tá? Então vai ser 20. Se eu fizer essa divisão e multiplicar por 20, depois isolar os termos aqui, eu vou encontrar uma velocidade V2 vamos colocar aqui o termo que vai gerar na raiz para vocês compararem depois com seus cálculos. 16,84, tá? V2 vai ser igual a 4,1 metros por segundo. Ele não quer a velocidade, ele quer a vazão, né? Deixa um espaço aqui. Não. Então, a vazão pode ser qualquer uma das áreas. Então, como eu calculei V2, eu não vou calcular V1, porque não é o que está pedindo. Né? Ele quer somente a vazão. Então, posso usar V2 vezes área 2. 4,1 vezes área 2, que é 0,15. Os dados estão em metros cúbicos, portanto, eu não preciso converter nada. Metros por segundo e a área em metros quadrados. Isso aqui vai resultar em 0,615. 615 metros cúbicos por segundo. Portanto, é a letra C a correta. Tá? Vamos seguindo aqui para a última questãozinha aqui que eu vou resolver com vocês. Dessa parte, ainda tenho dois da sessão anterior que eu não fiz. O diafragma de orifício de 10 cm de diâmetro, instalado em tubulação de diâmetro de 20
polegada, ou 50 centímetros, resulta, na razão do diâmetro, dos diâmetros, né? Aqui não forneceu esse dado, parece que está faltando informação. Acho que eu copiei o exercício sem trazer todos os dados aqui. Deixa eu ver se eu tenho essa informação. Não tem. Vamos ver o que ele está pedindo. Ele quer saber o valor da vazão, né? Mas, sobretudo, quando a gente tem uma placa de orifício, né? Ele está falando o diâmetro do orifício. A tubulação em questão, então aqui nós temos a tubulação, que é inserida a placa de orifício. Vamos considerar concêntrico, né? Está falando aqui que o diâmetro desse orifício, D, é igual a 10 centímetros. E o diâmetro da tubulação vamos colocar dt, é igual a 50. Então, essa é a situação descrita. Aí, aqui é a razão, né? A razão entre o diâmetro da tubulação e o diâmetro do orifício. Mas esse dado a gente não vai utilizar, né, nesse exercício. Então, ele fornece os outros parâmetros, né? Que é o coeficiente do nosso dispositivo, coeficiente de forma, tá? Que vai ser necessário para o cálculo. Dado as leituras de pressão na placa antes e depois, que fornece aqui 14.500 PA e 25.000 PA. Então, nós temos essa leitura. Qual que é a vazão? Aí a gente viu que a fórmula da vazão é esse coeficiente vezes a área do orifício multiplicado por 2G vezes o diferencial de pressão. Tudo isso aqui, no caso, dividido pelo peso específico. Isso aqui é a formulazinha que a gente viu. Então, tem que saber utilizar a fórmula de acordo com o tipo de dispositivo. A única coisa que a gente não tem fornecida aqui é a área do orifício, mas nós temos o diâmetro. Então, basta a gente calcular ele primeiro. Então, a área do orifício vamos usar os dados em metros, tá? Então, vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado, em metros, sobre 4. Então, essa é a informação. Isso eu vou transpor para cá. O K é fornecido, 0,6. Eu não tenho essa continha feita aqui, então vou deixar os dados brutos, tá? Π diâmetro ao quadrado sobre 4. Eu tenho a resposta final, então eu não vou inserir o valor aqui. Mas, sobretudo, o único parâmetro que precisaria calcular é essa área aqui. A gravidade é 10. O diferencial de pressão, 14.500 menos 2.500 dividido pelo peso específico desse fluido, 9.800 newtons por metro cúbico. Isso mesmo. Se a gente fizer corretamente esses cálculos, a vazão já pode ser calculada direto, tá? 0,023 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, o diafragma ou placa de orifício com essa dimensão instalada nesse equipamento, com base nas pressões medidas antes e depois, e essa característica de forma do instrumento vai nos fornecer essa vazão. Que em litros, né, basta multiplicar por 1.000, vai ser 23 litros por segundo. Beleza. Vamos voltar agora para trabalhar com os exercícios da questão 4.1. Por que eu estou fazendo esses exercícios agora? Né? Que é para vocês praticarem para a prova, que vai cair na prova, e vocês estarem habituados com a resolução. Então, esse exercício, ele fala a respeito do cálculo da vazão que escoa através de um orifício para
escoamento livre, né? Então, nós temos essa equaçãozinha aqui, que a gente já viu na aula anterior. E ele quer qual é a vazão obtida para um orifício de 3 centímetros de diâmetro a uma distância de 1 metro da superfície, ou seja, a coluna de fluido. Então, vamos imaginar aqui que o orifício está feito aqui. Aqui o nosso orifício. E a nossa coluna de fluido, que bate aqui com o centro do orifício, H, é de 1 metro. Aqui está a superfície líquida, né? Aqui o nosso tanque. Aqui está a superfície do fluido. Então, está a 1 metro dessa superfície. E o fluido escoa aqui. Então, com essas informações e essa equação, a gente tem condições de calcular todos os dados, tá? A vazão. Então, a vazão é dada pelo coeficiente de descarga multiplicado pela área do orifício, 2 vezes a gravidade vezes essa altura aí, que é a distância do centro do orifício com a linha d'água aqui. Bom, ele fornece, neste caso, ele fornece o coeficiente de descarga, dado auxiliar. O coeficiente de vazão é 3, coeficiente de vazão para 3 centímetros de diâmetro e 1 metro de carga é igual a 0,62. O coeficiente de vazão ou coeficiente de descarga são sinônimos, tá, pessoal? Então, o coeficiente de vazão é igual ao coeficiente de descarga, que é o nosso Dzinho aqui. Então, nós temos 0,622. A área, a gente precisa calcular. Então, a área o diâmetro desse orifício é 3 centímetros, então é π. Diâmetro, no caso, em metros, né? 0,03 π diâmetro ao quadrado sobre 4. 2 vezes a gravidade, 10, vamos colocar aqui, vezes a altura, 1 metro. Então, isso aqui vai fornecer uma vazão de 0,0019 metros cúbicos por segundo. Bem baixo, né? Vazão bem baixa. Em torno de 1 litro aí. 1,9 litro por segundo. Então, essa é a resposta. O que muda do orifício para escoamento livre são os parâmetros da equação original, mas a placa de orifício se vale dar uma expressão análoga, similar, porém, né, como a fonte energética do escoamento na placa de orifício é uma bomba, né, a gente precisa fazer a adaptação. Enquanto no orifício para escoamento livre, a fonte de energia, ou seja, a força motriz, é a coluna de fluido. Aí a gente adapta para o problema. Tá? Nós temos essa questão 3. Basicamente, o que ele fala, né? A adição de bocal em um orifício altera sua vazão, podendo ser para mais, caso essa inclusão seja externa. Então, o que é isso? Né? Mas no caso do orifício, pessoal, só para corrigir meu desenho. O orifício em si, ele não tem a sua espessura, a espessura da parede, perdão, a espessura da parede é muito menor que o diâmetro desse orifício. Então, a gente dá o nome de orifício. Nesse exercício, ele está falando o seguinte, ó, o bocal, a adição de um bocal em orifício altera a sua vazão. É quando a gente altera essas paredes aqui do orifício. Seja através de uma espessura maior, tá? Então, aqui a gente já vai caracterizar como sendo um bocal. Aí, nós temos essas fórmulas para o cálculo da vazão em bocal externo e interno. Isso pode acontecer também assim, né? Você incrementa um bocal interno. Isso dificulta o escoamento, né? Ou a gente pode ter um bocal externo que é para fora do nosso reservatório.
Isso aqui facilita, né? O fluxo não é distorcido aqui nesse caso. Então, nós temos esses casos aqui. Para o bocal externo, a gente utiliza essa relação. E a gente observa que a vazão ela é multiplicada por um fator de 0,82, enquanto para um bocal interno, que é esse caso aqui, ó, 0,51. Mais difícil, né? 51% da vazão do orifício vai ser escoada quando nós tivermos um bocal para dentro, e 82% da vazão de um orifício vai ser escoada quando o nosso bocal estiver para fora. Tá? Então, ele quer o seguinte: marque o valor, né, em módulo da diferença entre as vazões por cada um desses escoamentos. Então, a gente vai ter que calcular a vazão para o bocal externo e interno e subtrair os valores. Então, vamos lá. Ó, para o bocal externo, 0,82 vezes a área, raiz de 2GH, onde a H é a altura, né, que está correlacionada a essa altura aqui até a linha d'água que vai até o centro do nosso orifício. Para o caso do bocal externo, a gente tem esse fator aqui. E a área é a mesma, né, do orifício. Aqui. É 3 centímetros de diâmetro. Então vamos lá, vamos substituir aqui. Pi diâmetro em metros, né, no caso ao quadrado, sobre 4. Nossa, meu ao quadrado ficou bem ruim. A gravidade, 10, e a altura, né? A altura aqui de 1 metro de carga, 1 metro. Fazendo as continhas, a gente vai chegar em algo em torno de 0,02567 metros cúbicos por segundo. Então, isso aqui é o que escoa externamente, né? Pelo bocal externo, nesse caso aqui. Repetindo para o interno, só vou multiplicar por 0,51 esse resto aqui. Então, é 0,51 vezes π diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes 2 vezes 10 vezes 1. Vai resultar em 0,001596. Então, ele quer saber o valor em módulo da diferença entre essas duas vazões. Então, se eu chamar isso aqui externo, ou seja, para o bocal externo, isso aqui para o bocal interno, QE menos o QI, bocal interno, bocal externo. A gente vai obter um valor em metros cúbicos, tá, por segundo. Então, isso aqui menos isso aqui vai dar 0,000971 metros cúbicos por segundo. Ele quer isso em metros cúbicos por hora, né? Vamos ver se eu consigo responder. Então, eu tenho a vazão, vamos colocar o delta aqui, a diferença de 0,00971 metros cúbicos por segundo. Isso aqui para horas, metros cúbicos por hora. Como que eu faço? Eu sei que em 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Portanto, eu preciso multiplicar isso aqui por 3.600 para obter a minha vazão por hora. Então, meu delta aqui vai ser 0,00971 metros cúbicos por segundo vezes e aqui eu tenho que converter, né? Então vai ficar 3.600 segundos é igual a 1 hora. Se eu corto isso aqui com isso aqui, né, eu vou obter metros cúbicos por hora. Portanto, minha vazão aqui, minha diferença vai ser 3,5. Tá? 3,5 metros cúbicos por hora. Resposta, letra E. Um exercício simples, né, mas de conversão de unidades. Pessoal, uma dúvida nesses exercícios? Joyce, Jairon, Afonso,
o Alan, vocês estão me acompanhando aí?